Então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar de produtos notáveis, né? Lembra lá? Parte inicial de polinômio. Né? Olha só. A gente já fez uma vez, mas aqui eu vou só lembrar. Suponha que você queira fazer x mais y elevado ao quadrado. Você pode fazer como a gente fez lá no exemplo de uma aula passada, né? Sem nenhum problema, né? Mas como se fosse uma multiplicação numérica normal, né? Como se aqui fosse a unidade, aqui a dezena, né? Então, primeira unidade, y vezes y ao quadrado. Mais com mais é mais. Y vezes x, yx, né? Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, então xy mais com mais é mais. Agora o segundo, né? A dezena. E a dezena tem que ter aqui a unidade, então tem que começar na casa das dezenas. X vezes y, xy, né? Mais vezes mais é mais. X vezes x, x ao quadrado. E daí soma, né? Então vai dar y ao quadrado mais, sinais iguais, soma e repete sinal, x mais y, o dobro de x mais y. Aí, x ao quadrado. Conclusão. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Na verdade, o que nós fizemos foi usar a propriedade distributiva, né? Você tem assim, x mais y ao quadrado é igual a x mais y vezes x mais y, como nós já dissemos antes, né? E quando você leva ao quadrado aqui, ó, é só uma outra forma de escrever o produto do número por ele mesmo. Então, ele é ao quadrado, tá certo? Aí, utilizando a propriedade distributiva, o que acontece? Esse número multiplica esse e depois multiplica esse, ó. X mais y aí, pela propriedade distributiva, né? Ó, esse aqui primeiro multiplica a primeira parcela da soma, mais ele mesmo, vezes a segunda parcela da soma. Tá certo? Aí, de novo, aplica a propriedade distributiva. Aí o x multiplica o y e multiplica o próprio x. Então, é x ao quadrado mais xy. Mais. Aí, mesma coisa, o y multiplica o x e depois multiplica o y. X vezes y, xy, mais y vezes y ao quadrado. Se você observar, ó, é a mesma soma, né? Então, ó, igual a x ao quadrado, o número mais ele mesmo é o dobro dele, mais y ao quadrado. Perfeito? Então, é o que a gente estava vendo ali. E assim, você faz para qualquer expoente, né? Olha só, assim você faz para qualquer expoente, né? Mas antes de ir para o próximo expoente, vamos ver se fosse a diferença, né? O que muda? Se fosse x menos y elevado ao quadrado. A ideia é simplesmente a mesma, você só vai fazer o jogo de sinal, né? Tá certo? Y vezes y, né? Continua y ao quadrado, menos com menos na multiplicação é mais. Y vezes x, como eu disse, a gente vai inverter a ordem dos fatores, vai ficar xy. Aqui mais e aqui menos. Então, menos. Né? Aí, de novo, a segunda parcela, x vezes y, xy, mais com menos é menos, x vezes x, x ao quadrado. E o processo é o mesmo, né? Y ao quadrado, sinais iguais soma, então o dobro, né? E conserva o sinal, x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Você nota que os quadrados permaneceram com o mesmo sinal no resultado. O que mudou foi aqui, né? Mudou aqui, mudou aqui. Tá certo? E se fosse ao cubo? Sem nenhum problema, né? Se fosse ao cubo. X mais y elevado ao cubo. Bom, aí você vai devagar, né? O que é que você sabe? Você já tem x mais y ao quadrado vezes x mais y, né? Perfeito? Porque aqui são duas vezes, aqui 3 vai dar 3 vezes, né? X mais y vezes x mais y vezes x mais y. Por que foi feito assim?
Porque esse aqui eu já sei o resultado, né? Vai ficar x mais 2xy, x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado vezes x mais y. Perfeito? Daí você pode fazer exatamente como a gente fez antes. Vou fazer desse jeito ainda, né? Aí vezes x mais y. O processo é exatamente o mesmo. Primeiro y. Y vezes y ao quadrado. Mais com mais é mais. Aí y vezes 2xy, né? É o produto, esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Só que o y com y, a gente pode colocar y ao quadrado. Desculpa, aqui está errado, né? Y ao cubo. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. E aqui, ó, y vezes 2xy vai dar 2xy. Só que o y, a gente pode colocar y ao quadrado. Mais com mais é mais. E x ao quadrado vezes y, obviamente, você deixa só a multiplicação indicada, x ao quadrado vezes y. Tá certo? Vou apagar isso daqui, né, que a gente já entendeu o que tinha que ser feito. Não é? Agora, a multiplicação do x, né? Ó, segundo, então começa aqui, né? X vezes y, xy ao quadrado. Mais com mais é mais. X vezes 2xy, 2xyx. Só que, como a ordem dos fatores não importa, então a gente pode pegar o x com x direto, né? X vezes x ao quadrado. Então vai dar 2x ao quadrado y. 2x ao quadrado y. Mais com mais é mais. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Daí a gente soma, né? Exatamente como antes. Y ao cubo mais xy ao quadrado, o dobro mais uma vez, então dá o triplo, né? Tá certo? Uma vez mais o dobro, né? Dá de novo o triplo, né? Tá certo? Né? É como se fosse assim, ó. 2 maçãs mais uma maçã, 3 maçãs, né? Uma pera mais 2 peras, 3 peras, né? 3 peras. Então aqui eu tenho 3 peras e 3 maçãs. Aí não dá para somar, fica indicado, né? Que é o ajuntamento de tudo. X ao cubo mais nada, x ao cubo. Tá certo? A gente só pode somar coisas com a mesma natureza, né? No caso de polinômios, toda a parte literal tem que ser igual para eu poder somar ou subtrair. E feito multiplicar, não. Posso multiplicar qualquer coisa com qualquer coisa, só obedecer as regras. E feito, então, esse é o resultado. Então, deu x ao cubo mais... Não, vou colocar aqui embaixo, que eu quero aproveitar e depois eu escrevo ao lado, tá? Então, deu x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. O próximo que eu quero fazer é x menos y ao cubo. Exatamente como antes, vou fazer x menos y ao quadrado vezes x menos y. E vou só aproveitar aqui, ó. Esse aqui, ó, eu já sei quanto dá, que é esse aqui. Então, só muda esse sinal. Perfeito? E esse aqui é x menos y, tá aqui, ó. Né? A multiplicação dos valores são as mesmas. O que vai mudar é o jogo de sinal. Menos com mais é menos, né? Aqui, ó, menos, né? Olha o que muda. Aqui era mais, porque tudo era mais, vira menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Perfeito? E foi o menos y, né? Menos com mais. Menos, menos com menos mais, menos com mais, menos. O produto é similar ao de antes. Tá certo? Agora aqui, positivo com positivo dá positivo. X vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Mais com menos dá menos. X vezes 2xy como antes. 2x ao quadrado, y. Mais com mais dá mais, x ao cubo. E daí você soma, né? Aqui dá menos. Aqui continua mais, sinais iguais somam, então só muda aqui para menos. Tá certo? Então, esse é o resultado, perfeito? Então, isso aqui vai dar x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Bom, vou apagar isso só para colocar, e vou colocar um ao lado do outro, para a gente ver as diferenças. Perfeito? Então tá, esse aqui deu x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado
mais y ao cubo. Perfeito? Vamos apagar aqui, né? Aqui agora, x menos y ao cubo. Certo? Aí o que é que ficou? X ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado, mais não, menos y ao cubo. Observe aí, ó, a mudança desse para esse, né? Olha aí. Tá? Aí eu vou fazer assim. Vou colocar de maneira resumida para você ver o que acontece. X mais y ao quadrado é esse. Aí quando você coloca menos, né, quando eu mudo de mais para menos, o que acontece? O primeiro permanece mais, mas o segundo vira menos. Só o segundo que vira menos. Certo? Mesma coisa aqui. Ó. Se eu coloco menos, ó, o primeiro permanece mais, aí o segundo vira menos, esse permanece mais e o último vira menos. Tá certo? Daí, ó, a gente já pode até ver o que vai acontecer no próximo, né? E se fosse x mais y elevado a 4? Não é? Olha só, quando é ao quadrado, começou com o quadrado do x, do primeiro, né? Aí o próximo x diminuiu para 1, aí o próximo diminuiu para 0. X elevado a 0, que é 1, que não aparece. Da mesma maneira, aqui, pensa que tem o y aqui, y elevado a 0, que é 1. Aí o próximo y elevado a 1 até o y ao quadrado. Tá certo? Deixa eu reescrever aqui rapidinho, que eu quero colocar só em 1, né? Então, eu vou subir mais porque eu quero fazer uma outra coisa. Então, vou colocar aqui, ó. X mais ou menos y ao cubo igual a x ao cubo. Quando é mais, fica mais, e quando é menos, fica menos no segundo. 3x ao quadrado y. O outro sempre vai ser mais, né? Por isso que está mais. 3xy ao quadrado. Né? Aí o outro, de novo, quando é mais, fica mais, e quando é menos, vira menos. Na verdade, estou escrevendo os dois casos só em um, como você pode perceber. Tá, agora sim, vou colocar o que eu quero lá, para ver se a gente consegue ver como é que fica, né? Então, ó, como é 3, ó, começa com x ao cubo e y elevado a 0. Aí o x diminui e o y aumenta, né? Estou pensando assim, que isso aqui, ó, é x ao cubo, y elevado a 0. Aí vai, o x diminui, o y aumenta, y1, né? X, né? Ó, 2, 1. Tá certo? Desculpa. 3, 2, aí 1. Aí 2, 1, 2, né? Ó, que é 1 e 2, né? Ó, o x diminui, o y aumenta. Aí, x0, y3. x0 é 1, não aparece, né? Não aparece, só aparece aqui. Aí, os coeficientes. Nesse caso, deu 3. A gente não consegue explicar. E o sinal alterna. Se for mais, tudo é mais. Se for menos, ó, vai alternando. O primeiro mais, aí o segundo menos. Terceiro mais, quarto menos. Se tivesse um próximo, seria mais. Se tivesse um próximo, menos. E é assim que vai acontecendo com os sinais. Olha lá em cima e embaixo. Tá certo? Aí, devido a isso, ó, olha só o que acontece de interessante. Se fosse aqui, ó, x mais, vou colocar um pouquinho para cima, porque eu também vou colocar o menos, a quarta. Começa com esse, então x a quarta. Lembra que eu posso pensar assim, né? Tá? É claro que eu não vou escrever, mas aí y elevado a 0, que é 1. Aí para o próximo, o x fica elevado ao cubo, aí o y fica 1. Para o próximo, o x fica ao quadrado e o y ao quadrado. Para o próximo, o x diminui 1 e o y aumenta 1 de novo. E para o próximo ficaria x0, y à quarta, né? Mas o x0 a gente não coloca. Aí os sinais. Bom, tudo mais, né? Mais, 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 mais. Por que tudo mais? Porque aqui é mais. Mas e se fosse menos? Aí como aqui, ó.
o primeiro é mais, mas o segundo é menos. O primeiro é mais, o segundo é menos. O terceiro é mais. Então, continua mais aqui, ó. Vou colocar maior. Aí, o próximo. Menos, mais, aí mais, do antes e o menos. E o próximo continua mais. Então, ó, quando for negativo, ele alterna, né? O primeiro positivo, negativo e tudo. Agora, o nosso problema são os coeficientes, né? Agora, olha só. Nesse aqui foi igual, né? Então, é de se esperar que esse aqui continue igual. 1, né? Coeficiente igual a 1. O coeficiente aqui é 1 e aqui é 2. 1 mais 2, 3, né? Perfeito? Aí o próximo. 2 mais 1, 3. Aí o próximo é 1, não tem nada a mais, 1, 1. Perfeito? E o sinal alternou. Ah, então, será que vai dar certo? Não sei, né? Eu vou fazer primeiro assim, depois eu vou fazer a multiplicação normal. 1, 1. Aí o próximo. 1 mais 3, 4. Não considero o sinal, tá certo? Aí o próximo. 3 mais 3, 6. Né? Os coeficientes, tá certo? Aí o próximo é 1, 3 mais 1, 4. 1, não tem nada, 1. Então fica só o y à quarta. E assim ficam os sinais, né? Ficam os coeficientes, né? Tá ok? Mas será que isso está certo? Testa, né? Isso aqui é a mesma coisa que x mais y ao cubo vezes x mais y, né? O que é x mais y ao cubo? Tá aí, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Aí eu vou somar com x mais y. Vou fazer rapidinho aqui, né? Não perder tempo. Y à quarta, mais com mais é mais. Y ao cubo, 3x repete, 3x, y ao quadrado, y ao cubo. Mais com mais é mais. Aqui, ó, y ao quadrado, x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado. Perfeito? Por quê? X ao quadrado já estava, y vezes y ao quadrado. Mais com mais é mais, x ao cubo, y. Né? Agora o x. Aqui não vai ter nada, né? X, y ao cubo. Perfeito? Mais com mais é mais. Todo mundo é mais, vai dar mais. X ao quadrado, y ao quadrado. 3, x ao quadrado, y ao quadrado. Porque agora é o x vezes x. Aqui, ó. 3x ao cubo, y. 3x ao cubo, y. Tá certo? Aí mais x vezes x ao cubo, x à quarta. Você vai somar, né? Aí vai dar mais y à quarta, como a gente já sabia. 3. Ó, a parte literal é a mesma, então pode somar. 3 mais 1, 4. Mais 4xy ao cubo. 4. Mais 3 mais 3, 6x ao quadrado, y ao quadrado. 6x ao quadrado, y ao quadrado. 3 mais 1, 4. De novo, a parte literal é a mesma, então isso. Mais x à quarta. E deu exatamente aqui, ó. O com mais, né? Perfeito? Se fosse com menos, você só faria o jogo. Travou. É isso que eu ia perguntar. Travou pra vocês aí também, gente? Travou. Travou a internet dele. Acho que caiu, né? Internet. Ixi, mano. Dia mesmo, a internet também. Voltou. Oi? Aí voltou. Por que caiu? Poderia repetir? Tá. Vixe. Tá bem estável ainda. Vou aguardar um pouco. Oi? Viram do x mais y à quarta? O senhor tava no meio da multiplicação, quando travou, aí quando voltou, já tava com um x na quinta. Aqui, né? Isso, sim. Isso, eu tava fazendo. Ah, tá bom. Mas vai estar no vídeo, vocês olham lá. Mas é a mesma coisa que eu vou fazer. Ó. Lembra que eu falei que quando estava a quarta, o x diminui, né? E o y começa a aumentar. No primeiro é y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, a 3, a 4. A multiplicação que eu fiz foi só para confirmar que isso está certo. Então, eu estou repetindo aqui agora. Tá ok? Então, repetindo aqui. Ó. X mais y à quinta. Primeiro começa com x à quinta. Teria que ter y elevado a 0. Mas y elevado a 0 é 1, eu não vou colocar. Aí o próximo.
o x diminui e o y aumenta, né? Ó, x à quarta, y elevado a 1. Perfeito? Mais. Aí o coeficiente, aí, ó, o x ao cubo, y ao quadrado. Aí mais. Tá faltando o coeficiente, não esqueça, né? Aí x ao quadrado, y ao cubo. Mais. Aí o próximo, x, y à quarta. Aí o último, y à quinta. Não vou deixar espaço porque o coeficiente é 1, já sei que vai ser 1, né? Agora, como é que eu acho todos os coeficientes? Exatamente como eu fiz, daqui para cá e daqui para cá. Ó. Esse é 1, repete. No próximo, ó, 1 mais 4, 5x à quarta y. Perfeito? Aí foi aqui, ó, 1 mais 4, 5. Aí 4 mais 6, 10. X ao cubo, y ao quadrado. 6 mais 4, 10. X ao quadrado, y ao cubo, né? Ó. Tá certo? Então, só repetindo. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. X, y à quarta. Né? Ó, foi 4 mais 1, 5. Aí 1 não tem próximo, não é nada, então é 1 mesmo, continua y à quinta. Tudo mais, porque eu estou pensando que é o mais. Quando for menos, o processo é exatamente o mesmo. Agora só vai alternar o sinal. Ó. Primeiro positivo, segundo negativo. Não muda. Ó. Em todos é assim. Terceiro, permanece positivo, né? Ó, tá aqui o terceiro positivo. Aí o quarto fica negativo, quando for menos. Não esqueça que é quando é menos. Quando é mais, é tudo mais. O quinto, positivo. O sexto, aí mais e menos. Veja que é só nos pares que quando for menos, aparece menos. Tá certo? Nos de ordem ímpar aqui, ó, mais, tudo mais. Entendido como é que forma? Então não importa aí qual que você vai fazer. Você não vai errar nunca esse negócio. Tá ok? E, professor? E os coeficientes, eles seguem um triângulo de Pascal, né? Exatamente. É por isso que eu estou fazendo desse jeito. Só que nosso objetivo aqui não é esse. Tá bom? Sim, compreendo. Não vamos trabalhar com estatística, então esquece o triângulo de Pascal. Tá? Mas é isso. Tá certo? Sim. Então é assim que você forma os coeficientes. Tá ok? Tá? O caso geral é isso aqui, ó. O caso geral é esse aqui, ó. Se você lembrar aqui, ó, NP, eu vou colocar aqui do lado. Vou apagar esses dois aqui de cima, tá? Porque já está aqui, né? Para eu escrever o caso geral. Se você lembrar que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, n menos 2, etc. Como eu vou diminuindo n, vai chegar um momento que ele vai ser 3, 2 e 1. Isso é o n fatorial, lembra? Perfeito? Esse aqui é chamado de número binomial. Então, em geral, ocorre o seguinte. Isso aqui é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso aqui é cada um desses números. Vai dizer como é que forma. Desde que o n seja maior ou igual a p. O n não pode ser maior que p. Tá certo? Então, ó, em geral, o que ocorre é o seguinte. Ó. Em geral, o que ocorre é o seguinte. X mais y elevado a n é igual a n0 vezes x elevado a n. Aí lembra que eu falei que era y elevado a 0? Esse é o caso geral. Só que y elevado a 0 é 1 não aparece. E n0, se você for calcular, dá o 1. O p é 0, então p fatorial, 0 fatorial, vezes n menos p, então vai ser n menos 0 fatorial. Então isso aqui é igual a n fatorial sobre, aqui dá 1 e aqui dá n fatorial. N fatorial, número dividido por ele mesmo é 1. Perfeito? É por isso que fica só o x elevado a n. Aí aqui, ó, sempre vai dar esse número n, lembra? Que quando era 4, deu 4, quando era 3, deu 3, quando era 5, deu 5, né? Aqui é o n1. Aí o x fica elevado a n menos 1,
e o y elevado a 1. Outra coisa que você pode observar, a soma dos expoentes sempre é o n. Ó. N mais 0, n menos 1 mais 1 é o n, e assim por diante. Ó. Aí o N1... Professor, tô entendendo não. O que não está entendendo? Desde quando você começou, x mais y elevado a n. Eu estou dizendo que é isso. Não tem o que entender. É isso, é dessa forma e não é de outra. Perfeito? Tá, uma fórmula então. Exatamente. Tá. Como é que calcular isso? Está aqui. Ó. D1. Por isso que lá, quando tu escreve, né, o x mais y elevado a 5, o primeiro é x elevado a 5. Perfeito? Porque aqui dá 1, né? Ó. Y elevado a 0 é 1. Aí mais, o próximo é N1. Tá aqui, ó. Vou calcular o N1 para te ver o que vai dar aqui. Então vai ser N fatorial sobre o P, ó, o de baixo, 1 fatorial, que o P é 1, N menos 1 fatorial. Tá certo? Isso aqui é igual a N vezes. Aí lembra que é vezes N menos 1? Para não escrever todos os outros, eu vou colocar fatorial aqui, sobre N menos 1 fatorial. Então, essa parte aqui é igual a essa. Então, cancela e dá o N. Né? O N é o expoente, não é? Não é o expoente? Então, esse aqui dá o N. Né? N vezes isso. Olha como vai dar exatamente isso. O N aqui é 5. X elevado ao N menos 1. 5 menos 1, 4. E o Y elevado a 1. Aí lembra que eu falei que o expoente do X diminui e o do Y começa a aumentar? Entendido isso? É só para você ver que a fórmula funciona. Aí mais, quem é o próximo? Aí o próximo já não dá mais. O próximo sempre depende. Aqui vai ser N2, x elevado a N menos 2, vezes Y elevado ao quadrado, né? Mais, etc. Tá certo? Aí como é que vai ser aqui, ó? Aqui vai ser 5, 5, 0, 5, 1. Aí pelo que diz aqui, ó, 0, 1, 5, 2, né? Ó, aqui seria o 5, 2. Mas quanto é que dá só o 5, 2? Fazer aqui, ó, 5, 2, nesse caso. Porque para esse caso, porque aqui eu não sei quanto é que vai dar. Só sei quanto é que dá esse e esse, que sempre dá 1 e dá o N. Por isso que dá 1 e 5. Nesse outro, não, depende de quem é o N. Pelo que diz aqui, ó, é o fatorial do de cima sobre o de baixo. Aí, esse menos esse, né? N menos P, esse menos esse. 5 menos 2, 3. Então, isso dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial é 2 e 3 é 3 vezes 2 por essa fórmula aqui, ó. Sempre até chegar no 1. Não precisa colocar 1 porque não faz diferença. Cancela esse com esse. É 20 por 2 é 10. Aí lembra que o seguinte lá na fórmula deu 10. Aí, ó, aqui diminui, né? Ó, x ao cubo, y ao quadrado. E assim por diante. Perfeito? É só para justificar que esse negócio funciona. Então, vou continuar escrevendo isso, tá certo? Ó, aí chega um momento que embaixo vai aumentando. 0, 1, 2, mais. Aí continua. Né? Vai ter o N3, o N4, o N5, o N6. Tem um momento que vai ficar N menos 1. Que vai já terminar, né? Aí veja que o X está sempre elevado, o Y está sempre elevado a esse cara daqui, né? Então é Y elevado a N menos 1. E eu falei que a soma sempre dá o N, né? Perfeito? Então, aqui é o x elevado a 1. Aí, mais NN, tá certo? Está aumentando. 0, 1, 2. Aí tem um momento que fica uma unidade menor do que o N e fica igual ao N. Aí, quando ficar o N, fica x elevado a 0 e y elevado a N. Perfeito? Aqui dá 1. Obviamente, esse aqui dá 1, porque em todos os casos deu 1, né? Esse aqui também dá o N, porque em todos os casos deu N. O que eu não sei quanto vai dar é desse aqui até o que vem antes desse. Perfeito? Mas esse primeiro eu sei que dá 1 e o segundo sempre dá o N. Mesma coisa, o penúltimo sempre dá o N e o último sempre dá 1. E a formação é essa. Isso aqui é chamado, não sei se você lembra. Alguém lembra o nome disso? Hã? Alguém lembra o nome disso? Não, professor. Leia aí, então. Fórmula do binômio de... Quê? Fórmula do binômio de Newton. Esse é o binômio de Newton. E esse é o resultado dela para qualquer expoente.
É claro que quando o expoente é pequeno, é melhor fazer como eu estava fazendo, né? Mas imagina que o expoente é muito grande, for 15, aí é 15, 0, 15, 1, chegar até no 15, 15, para. Que aí fica x elevado a 0 e y elevado a 15. Daí você calcula cada um e tem todos os coeficientes sem precisar ter que fazer os anteriores. Perfeito? Sem recorrer ao que o colega falou agora há pouco, que era o triângulo de Pascal. Ok? Isso aqui a gente vai usar para fazer algumas provas de derivadas. Tá certo? Por isso que é preciso falar disso. Então, esse é o binômio de Newton. Alguma pergunta? Tá ok? É claro que a gente não vai dar expoente muito grande, mas você precisa saber daqueles que eu fiz pelo menos até a quinta, sexta, para poder utilizar nos nossos exercícios. Tá certo? Bom, além disso, né, a gente viu esses produtos, né? Esses produtos notáveis, né? Na verdade, vimos o binômio de Newton, quando o N é 2, quando o N é 3, quando o N é 4, o N é 5, e um caso geral. Agora vamos ver um outro produto que não é o binômio de Newton, obviamente, que é o que nós chamamos de produto da soma pela diferença. Certo? O processo é o mesmo dos de antes, né? Mais com menos, y vezes y, isso não muda, só vai mudar o jogo do sinal. Menos com mais é menos, xy. Mais com mais é mais xy, mais com mais é mais x ao quadrado. Daí soma, né? Menos y ao quadrado. Opa! Sinais diferentes. Subtrai, põe o sinal do maior. Bom, como não vai ter maior, vou colocar mais mesmo. 0. Tanto faz, mais ou menos, né? E x ao quadrado. Tá certo? Então, x mais 0 é x ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, isso dá x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, ó, produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito? Então, sempre que for dois sinais iguais e no outro apenas um diferente, o resultado é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Sem nenhum problema. Aí você pode perguntar, como assim, professor? Não entendi. Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu podia ter a mesma coisa aqui, ó. Menos x menos y, ó, x menos y. Tá certo? Ah, isso é a mesma coisa que isso. Quer dizer, não é exatamente igual, porque vai dar um sinal diferente, né? Tá certo? Mas, melhor colocar assim, para dar igual. Menos x mais y. Só para repetir o primeiro sinal. Menos x, aí trocou. Lembra que eu falei? Ó? Dois sinais iguais e aqui diferente. Dois sinais iguais e aqui diferente. O resultado é o mesmo. Quer ver? Ó? Mais com menos é menos. Mais com menos é menos. XY, né? Aí, ó. Menos com menos é mais. E menos com menos é mais. X ao quadrado menos y ao quadrado. E esse dá zero, né? Perfeito? Vou colocar aqui mais zero. Ok? Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, ó, sinais iguais e sinais diferentes. Sempre isso. Tá certo? Não importa. Isso aqui é produto da soma pela diferença. Por quê? Porque com os sinais iguais, eu posso colocar o menos em evidência e ele vira esse. Posso colocar o menos em evidência e vira esse. Aí o menos daqui com o menos daqui dá mais. Então, na verdade, é só esse aqui escrito de outra forma. Então, esse é o mesmo que esse, só que escrito dessa outra forma. Então, o resultado tem que ser o mesmo, obviamente, né? Tá certo? Então, esse é produto da soma pela diferença. Ok? Agora, tem um outro tipo de produto que também é interessante ver, né? Que é esse aí e que é esse outro aqui, ó. Coloquei até de forma equivocada. É melhor colocar assim para criar regra. É a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Só para criar regra, como eu vou fazer aqui, ó. X menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Veja que isso aqui não é... Todos conseguem ver que esse não é igual a esse?
Todos conseguem ver? Não tem o do 2 no meio. Então, 2, né? Exatamente, porque esse aqui é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Perfeito? Ok? Não tem o 2 no meio, como o colega falou. Então, isso aqui não pode ser isso, tá? Então, é só não confundir. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Vou fazer como a gente estava fazendo, tá certo? X ao quadrado, xy, mais y ao quadrado. Vezes x menos y, né? Esse vezes esse. Mais com menos é menos, y ao cubo. Menos com mais é menos x, y ao quadrado, porque o x repete y vezes y ao quadrado. E esse outro, menos x ao quadrado y, tá certo? Aí agora aqui, tudo vai dar mais, porque é mais, né? Ó. Mais com mais é mais, xy ao quadrado. Mais com mais é mais, x ao quadrado y, e mais com mais é mais, x ao cubo. Olha só, menos y ao cubo, esse aqui dá zero, esse aqui dá zero, e esse aqui dá x ao cubo. Conclusão, isso aqui, ó, é x ao cubo menos y ao cubo. Para aparecer dessa forma, né? Tá ok? Perfeito? Passar para o próximo. Vou fazer só mais isso. Que acho que até aqui que a gente usa. Para o que vai aparecer nas nossas listas de exercícios. X menos y, ó, vou mudar aqui, ó. X ao cubo mais x ao quadrado y mais x y ao quadrado mais y ao cubo. Obviamente, isso aqui não é o cubo da soma, né? Porque falta o 3 aqui e o 3 aqui. Não tem, né? Mas isso aqui dá exatamente, ó, x à quarta menos y à quarta. Perfeito? É só fazer a continha. Aí, mesma coisa, se você tivesse x menos y vezes x à quarta, x ao cubo, y, x ao quadrado, y ao quadrado, x, y ao cubo, mais y à quarta, quando multiplicar, vai dar x à quinta menos y à quinta, o próximo. Né? Veja que em nenhum deles, ó, eu posso dizer que é aquele produto notável quadrado, cubo, a quarta, etc. Tá certo? Isso é um tipo de produto que a gente vai usar também. Tá ok? Perfeito? Mais ou menos. Tudo certo, professor, entendi. É só multiplicação, estou multiplicando esse por O esse. Daniel ficou com dúvida. Na verdade, eu não vou cobrar isso vezes isso. Eu vou cobrar que você saiba que esse volta para esse. Entendeu? Vou cobrar que você saiba que esse volta para esse. Que este volta para esse outro aqui. Certo? Que esse volta. É isso que eu vou cobrar, né? Mas aí eu estou mostrando primeiro a ida. E depois eu vou dizer como é que eu chego. Quando eu precisar voltar, eu vou dizer, olha, lembra daquela aula lá que a gente transformou esse aqui nesse outro, né? Certo? Então, você vai ver que vai ser a mesma coisa, né? Tá certo? Só quero que você veja, sempre que você tiver um produto desse tipo, o resultado é esse, ó. Veja que o resultado é bastante simples, né? O produto é bastante extenso, né? Os fatores. Mas o resultado é simples. Ok? Isso aqui é para a gente fazer algumas fatorações. Tá ok? Então, alguém está pedindo para entrar e eu nem vi. Olha aí. Agora vamos lá. Vamos para os nossos slides. Os slides, eles dão uma justificativa só para mostrar que tudo isso é verdadeiro, né? Espera aí. Antes de chegar nisso, eu vou falar uma outra coisa para você entender melhor os slides que vão aparecer. Posso apagar isso aqui, não posso? Os slides usam isso aqui, ó. Na verdade, eu vou falar coisas além do slide, porque serão coisas que terão no exercício, né? Lembra de área? Lembra o que é um retângulo? Alguém pode me dizer? Seria uma forma geométrica que tem Retângulo dois é lados isso. iguais, dois lados... tem dois lados iguais, sendo um desses par maior que o outro, correto? Mas eu acho que ninguém acreditaria que o que tu falou é um retângulo. Complicado. Você sabe o que é um paralelogramo?
Me diz o que é um paralelogramo. É uma figura geométrica com 4 lados? Isso aqui é um paralelogramo, então? Isso aqui é um paralelogramo, então? Figura geométrica com 4 lados? Não, eu tô Tem uma confundindo. figura geométrica com 4 lados Na paralelos. verdade, é Tem uma dois figura lados paralelos e quatro dois. lados, só que especificamente não é um retângulo. Quando tu fala assim, figura geométrica com 4 lados, está falando de qualquer quadrilátero, entendeu? Eu quero especificamente o paralelogramo. É uma figura geométrica onde todos os ângulos têm 90 graus. Logo, dois lados são paralelos assim como se os adjacentes. Retângulo ou paralelogramo que tá falando? Paralelogramo. Não. O paralelogramo tem dois lados. Não, quando tu falou aí, tu falou Paralelo. retângulo, que também é um paralelogramo. Entendeu? Dois lados iguais Mas e tu não opostos. falou todos os paralelogramos. Paralelogramos é o seguinte: é um polígono de 4 lados, como o colega disse, convexo, e que os ângulos opostos são congruentes. Tem a mesma medida, né? Esse cara aqui é igual a esse, e este cara aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Mas esses dois podem ser diferentes. Não é que sejam, é que podem, entendeu? Se os 4 forem iguais, não tem problema. Esse é igual a esse é igual a esse. Na verdade, todos são iguais se os 4 forem iguais. Mas no paralelogramo, a obrigatoriedade é que esse é igual a esse e que este é igual a esse. Perfeito? O que é o retângulo? É um paralelogramo, mas que os ângulos são todos retos. Quando o colega falou agora há pouco, ângulos todos retos, ele definiu um retângulo, que também é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, né? Então, não dava para dizer que era um paralelogramo. Tá certo? Qual é a vantagem aqui? Ó? Nos paralelogramos, também ocorre o seguinte: esse lado aqui, ó, é igual a esse aqui. E este aqui é igual a este aqui. Tá certo? Esses dois podem ser diferentes. Podem até ser iguais, mas podem ser diferentes. Perfeito? Não é? Tá ok? Em geral é diferente. Ah, mas se for igual, não é paralelogramo? Claro que é, não tem problema. Tá certo? Mas o importante do paralelogramo é que esse ângulo é igual a esse e este é igual a esse. Perfeito? Aí, como consequência disso, esse lado é igual a esse e este lado é igual a esse. Tá certo? Se os 4 ângulos forem iguais, não é paralelogramo? Claro que é. Tá certo? Mas com os 4 ângulos iguais, os 4 lados também serão iguais, é paralelogramo. O que é um retângulo? É um paralelogramo onde os 4 ângulos são iguais. Tá aqui, ó. Tá certo? Não satisfaz? Esse não é igual a esse não é igual a esse não é igual a esse. Mais ainda, os 4 são iguais. Aqui os 4 não precisam ser iguais, mas aqui precisa, porque todos têm que ser retos. O que herda daqui? Que esse pedaço é igual a esse e que esse pedaço é igual a esse. Tá certo? Em todo paralelogramo ocorre o seguinte: a distância daqui até a linha de baixo é chamada de altura, lembra? E essa distância daqui até aqui, ó, é chamada de base. Perfeito? A área aqui, ó, que eu vou chamar de A, do paralelogramo, é base vezes altura. Tá certo? Então, ó, se aqui for Y e aqui for X, o Y não é a altura? Não é a altura o Y? Aqui, ó, esse lado não é a altura é a distância dessa linha para essa, né? Mas aqui no retângulo não. Como aqui é 90 e aqui é 90, é a linha que é o lado e a linha que é a altura é a mesma. A base continua sendo a base. Então, a área aqui, ó, é x vezes y, que é base vezes a altura. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor. Como consequência disso, a gente tem um quadrado que também é um retângulo, né, claro? Por quê? O quadrado, por que é um retângulo? Porque os 4 ângulos são iguais. Mas por que eu posso chamar de nome diferente? Porque, além disso, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Os 4 lados são iguais. Então, se aqui for L e aqui for L, a área aqui, ó, não é um retângulo? Então, é esse vezes esse. É L ao quadrado. Quando os lados são iguais, a área é o lado elevado ao quadrado.
Quando os lados são diferentes, é só multiplicar um pelo outro, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Tá ok? Em um retângulo, em geral, ó, é a base, que é esse pedacinho aqui, vezes essa distância daqui para cá, que é a altura. Tá certo? Em geral. Tá ok? Tá. Vou dar mais uma área, que eu acho que é uma área importante para os exercícios que virão. Mas não para a nossa aula de hoje, mas para outras aulas. Vou apagar aqui, tá? Isso aqui é só para lembrar. Uma outra área que é importante, que a gente vai usar aí no decorrer do nosso estudo, e que você precisa lembrar, é essa aqui. A área de um triângulo. Digamos que você tem o seguinte triângulo. Tá certo? Vou chamar esse lado aqui de A. Não, de B, de base, né? Base. Que é o que torna ele em pé. E essa distância daqui até aqui, né? Essa distância é a altura do triângulo, perfeito? Como é que é a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Como assim? É porque tu pode, se tu pegar esse lado e colocar aqui, aí esse colocar aqui, ó, tu tem um paralelogramo que é base vezes a altura, né? Mas vai dar esse aqui tudinho, mas esse aqui é igual a esse, então é a metade. Dividido por 2. É por isso que tem que dividir por 2. Tá certo? Mas a ideia é essa. Base vezes a altura dividido por 2. Veja que essa linha é a mesma que essa aqui. Ó. Se eu traçasse aqui dentro, ó, 90 graus, então esse tamanho é igual a esse, que é a altura. Tá certo? Sempre assim. Tem outras formas de calcular? Claro que tem. Triângulo. De acordo com as informações que forem dadas. Mas basicamente é essa. Se aparecer algo diferente, a gente vê. Tá certo? A gente revisa sem nenhum problema. Tá ok? Agora sim, vamos para os slides que você vai precisar das áreas dos retângulos e dos quadrados. Tá ok? Para entender o que vai acontecer. Professor, pode aceitar minha conta pessoal, que eu quero tentar fazer uma coisa para ver se... Porque tem gente reclamando no grupo, porque não dava para ver, porque estava direto pro Gmail. Quero fazer um teste. Poderia Não dá para ver o quê? Porque às vezes vai direto pro Gmail quando tu clica pelo celular. Aí eu quero fazer o teste aqui. Ah, tá. Tá, pede para entrar aí. Sim, o senhor acabou de aceitar, obrigado. Ah, tá, ok. Então vamos continuar. Olha só. Vamos fazer a apresentação, né? Cadê? Tá aqui. Então, é isso. Olha aqui. Então, aqui a gente vai dar uma repetição em tudo que a gente já fez aqui, ó. Quero saber quanto é que dá x mais y ao quadrado. Aqui, ó, eu vou usar a área para mostrar os resultados, tá certo? Primeiro eu fiz algebricamente, que é como a gente vai fazer mesmo, né? E aqui a gente vai ver utilizando área. Suponha que esse seja um quadrado de lado x. Perfeito? A gente sabe quanto é essa área, não sabe? É x ao quadrado, porque é x vezes x, a gente acabou de falar. Continuando. Vou fazer um acréscimo aqui, ó. Um acréscimo aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Eu vou chamar de um outro valor. Como é menor que o x, ó, podia ser menor ou maior, não importa. Mas é um outro valor. Como é um outro valor, não posso usar a mesma variável. Vou chamar de y, tá certo? Vamos lá. Aqui, y, né? Esse pedaço aqui, todos entenderam por que continua x? Porque é o mesmo lado do quadrado, né? Então, continua x, perfeito? E esse novo pedaço aqui eu vou chamar de y, né? Vou completar esse aqui do lado, né? O mesmo aqui do lado. Então, a área xy, claro, que é um retângulo, base vezes altura, né? Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Tá certo? Novamente, ó. De novo é o lado do quadrado, é x, e esse pedacinho, ó, é igual a esse aqui, então é y. Então, novamente, eu tenho a área xy, né? Ora, se esse pedaço aqui é y e esse pedaço aqui é x, ó, y porque vem daqui, e y porque vem daqui, aqui é um quadrado de lado y. Então, a área dele é y ao quadrado. Perfeito? Agora, olha só. Deixa eu só
Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu tenho o que aqui? Ó? Eu tenho um quadrado enorme, né? Ó. Não é um quadrado enorme? Por que é um quadrado enorme? Porque ó, o tamanho aqui é x mais y. O tamanho aqui é x mais y. O tamanho aqui ó, é x mais y. E o tamanho aqui é x mais y. Então, é um quadrado enorme. Como é que eu acho a área desse quadrado grande? Ora, se o lado é x mais y, a gente já viu que é x mais y ao quadrado. Perfeito? Esse quadradão vermelho aí, né? A área dele é x mais y ao quadrado, porque cada lado é x mais y. Ora, mas ele também é esse aqui, né? Então, é a soma de todos esses pedaços, né? X ao quadrado, mais xy, mais xy, mais y ao quadrado. Então, vai dar o que a gente já sabe, né? Perfeito? Então, essa área é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que, na verdade, é x mais y ao quadrado. É apenas uma outra forma de você ver o produto notável x mais y ao quadrado. Agora, a diferença, né? Se em vez de ser x mais y, seja x menos y, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse tamanho aqui total é x. X, x e x, quadrado de lado x. Perfeito? Olha aí. Quadrado de lado x. Então, eu sei qual é essa área. Ela todinha é x ao quadrado. Agora, veja bem, eu vou tirar um pedacinho aqui, ó. Um pedacinho, que eu vou chamar de y. Ó. Esse pedacinho aqui é y e esse pedacinho aqui é y, tá certo? Esse pedacinho aqui é y e esse é y. Então, se esses dois pedacinhos são y, eu tenho um quadrado de lado y. Então, ó, a área do grande é x ao quadrado e a área do pequeno é y ao quadrado, tá certo? Agora eu vou olhar para esses retângulos aqui que estão sendo formados, esses pedacinhos aqui, ó. Esse pedacinho e esse outro pedacinho aqui, tá certo? Olha aí. Qual é essa área aqui, ó? Essa altura aqui, ó, eu sei que é y, né? Quanto é esse pedacinho daqui até aqui? Alguém pode me dizer? Daqui até aqui, deixa eu marcar. X menos Y. Exatamente, não precisa nem marcar, né? Esse pedacinho é x menos y, como o colega já viu. Tá certo? Fazer a mesma coisa ali, ó. Perfeito? Ora, esse quadrado azul que ficou é um quadrado. E qual o tamanho do lado dele? Não é x menos y? Então, esse aqui ó, é x menos y ao quadrado, né? Perfeito? Esse aqui é x menos y ao quadrado. Deixa eu voltar aqui. Então, esse pedacinho é x menos y ao quadrado. Aí você pode perguntar, mas e aí? Como é que eu vou achar essa área comparado com o grande? Agora eu vou comparar com o grande. Já sei que esse aqui é x menos y ao quadrado, né? Vou comparar com o grande. Como é que do grande eu chego no pequeno? Perfeito? Fácil. Quanto é essas três áreas que apareceram? Quanto é essa área aqui? Desse retângulozinho aqui pequenininho. X menos y vezes y. Perfeito. Tanto desse quanto desse outro, né? Tá ok? E desse outro aqui a gente já viu que é y ao quadrado, porque é y. Então, ó. Então, esse pequeno é esse grande, tirando esses dois pedaços, né? Ó. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Então, ó. Esse pequeno, que é o que eu quero, é esse grandão, tirando esses três pedaços, né? Então, vai ser x ao quadrado, que é o grande, menos esse, menos esse e menos esse. É isso que eu vou colocar. Então, é o grande. Aí, esse não é igual a esse, então eu vou colocar o dobro dele, né? Ó, menos 2 vezes isso, menos o y ao quadrado. Perfeito? Então, ó, essa área pequena, que é o x menos y ao quadrado, é o grande, tirando esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço. Tá aqui, né? Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Menos 2xy, então vai ficar x ao quadrado menos 2xy. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Aí menos com menos é mais. Mais 2y ao quadrado menos y ao quadrado. Então vai ficar
x ao quadrado menos 2xy, aí mais 2y ao quadrado menos y ao quadrado, fica só o y ao quadrado. E dá o que a gente já sabe, né? O 2xy, que é o produto, né? Mais y ao quadrado, que era o mais 2y ao quadrado menos y ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Aí ficamos assim, né? Tá ok? Mas o meu objetivo vai ser tanto fazer essa conta indo, como anterior, x menos y ao quadrado, como x mais y ao quadrado, como fazer voltando, né? Na verdade, voltando vai ser mais importante. Ó. Aqui, ó, a mais b ao quadrado, a gente sabe que dá isso. Mas pode ser que apareça esse aqui para que você volte para esse, né? Aí você vai ter que olhar dessa forma, né? Perfeito? Como é que você sabe que este vai dar esse outro? Lembra do que nós falamos agora há pouco, daquele que não tinha o 2? Que não era a mais b ao quadrado? Só vai ser a mais b ao quadrado se tiver o 2 ou menos 2, né? Olha aí. Você tira a raiz quadrada, dá o a, tira a raiz quadrada, dá o b, né? E você sabe que 2 vezes AB dá o do meio. Então, a fatoração é essa, né? Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 9 ao quadrado é 3, e 2x vezes 3 dá 6x. Então, tá certo. Então, ó, é essa a igualdade. Essa outra aqui, né? Vamos fazer aí. Deixa eu fazer o que eu quero, né? Aí, segundo o que ela está dizendo ali, ó, eu vou tirar a raiz quadrada desse, que vai dar 4A. Alguma dúvida? Aí vou tirar a raiz desse, que vai dar 3B, né? Agora o seguinte, para estar certo, quando eu multiplicar esses dois por 2, tem que dar 24AB, né? Então, 2 vezes 4, 8. 8A. 8A vezes 3B, 8 vezes 3, 24, e A vezes B dá B. Então, deu certo. Então, ó, agora a pergunta aqui, ó, eu coloco mais ou coloco menos? Hã? Menos. Aqui vai mais ou menos? Ó, Menos. quando aqui é mais, aqui tem que ser mais sempre, né? Ó, vai mais. Mas quando for menos, a gente viu que tem que ser menos. Então, é 4A menos 3B ao quadrado. Perfeito? Ó, mas só vai funcionar se quando você pegar esse e multiplicar por esse, né, que deu 12AB vezes 2, tem que multiplicar por 2, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Ó, tem que dar o daqui do meio. Perfeito? Se der, tá certo. Se não der, não é possível voltar. Tá ok? Então é isso. Professor, por que Oi? tinha dado 24 lá? Olha aqui. Quando tu resolve aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Só o 24 que eu não entendi. Calma, meu querido. Você pode ouvir? Tá, quero resolver esse aqui, ó. É quadrado do primeiro, não é isso? Ó? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, 2 vezes o A vezes o B, né? Ó? E aqui B ao quadrado. O do meio é sempre 2 vezes esse vezes esse, não é? Ó? Perfeito? Colega que estava com a dúvida, pode responder? Sim, professor, tá chovendo aqui, vou evitar falar. Tá. Mas eu preciso saber se você entendeu, ó. Então, ó, eu achei o A e achei o B. Para saber se está certo, ó, aqui tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Ó? 2 vezes o A vezes o B. Vamos para cá. Opa, tá aqui. A raiz quadrada desse é 4A, tá certo? Perfeito? Como tá aqui, né? Ó, o primeiro no primeiro, não é esse? Raiz quadrada desse é 3B, ó. O segundo no segundo. Perfeito? Para estar certo, eu tenho que ter aqui no meio, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu vou lá. 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes 4A, 8A. 8A vezes 3B, 24B. Aí eu olho se o do meio é isso. Ah, o do meio é 24B, então tá certo. Perfeito? Entendido por que apareceu 24B? Aham. Ah, é por isso. Se você multiplicar aqui esses dois, tem que multiplicar os dois, ó, 4A, 3B, 12B, mas tem que multiplicar por 2 também, então dá 24AB, tá certo? Se não for assim, não vai estar certo com daqui do meio, tá? Ó,
Ó, tem o 2 multiplicando o primeiro vezes o segundo, né? Tá ok? Para dar o daqui do meio. Tá certo? Mesma coisa, olha aqui, ó. É x e 3. X vezes 3 é 3x. Mas faltou multiplicar por 2 para dar o 6x. Então tem que ser 2x vezes 3. Então dá 6x. Aí tá certo. Aí funciona. Certo? Se aqui fosse outra coisa que não fosse 6x, aí não funcionaria, estaria errado. Perfeito? Professor? Oi? Então a gente vai ter que multiplicar o AB e depois o resultado a gente multiplica por 2. Isso, se der o que está aqui no trinômio, tá perfeito. Beleza. Vamos continuar. Produto da soma pela diferença, a gente também já viu como faz, né? Ó. Aqui é só uma repetição, né? Ó. Tá ok? Então vai ter esse retângulo grandão aqui, ó, né? Perfeito? Tudinho é x menos y vezes x mais y, não é isso? Alguma pergunta? Agora vamos ver como é que a gente refaz isso. Olha aí. Isso aqui é um trapézio, né? Vou colocar de outra forma. Mesma coisa, não é? Quero saber como é que eu calculo essa área amarela, né? Olha aí. Opa. Agora. Né? Os dois casos. Quero a área amarela, não esqueça, né? Então, vou completar aqui o quadrado, porque de quadrado eu sei fazer conta, né? Aí, ó. Quero saber quanto é que vai dar isso. Ó. Veja bem. Que esse pedaço aqui é y. Então, aqui é y ao quadrado, né? Não é y ao quadrado? Tá certo? Então, essa área aqui que a gente quer calcular, né? Ó, essa área que calcular é esse grande, tá certo? A área toda é isso aqui, né? Ó, é a área toda do quadrado, que é esse pedaço aqui é x menos y, esse pedaço aqui é y, né? Tá certo? Vezes esse outro pedaço, que é a mesma coisa, então é x ao quadrado. Então, é x ao quadrado menos y ao quadrado, ó, que é o que vai dar. Perfeito? Então, é só uma outra forma de justificar o produto da soma pela diferença, tá? Colegas, tem um equívoco aqui, né? Ó. Aqui, ó, não é mais, tá? Perdoe aí o lapso, porque aí não é mais. Meu Deus do céu. Aqui, agora, caneta. Ó, aqui não é mais, ó, isso aqui tá errado. Aqui é... Eu vou riscar isso aqui, ó, que isso aqui tá equivocado, não é? Não pode ser mais. Aqui é menos. Quando for diferença de quadrados, né, você volta, né? Mesma coisa que aqui, ó. Aqui você vai, pega o produto da soma pela diferença e dá a diferença de quadrados. Então, a gente vai voltar. Então, é diferença de quadrados, tá certo? Diferença de quadrados que dá o produto da soma pela diferença. Na fatoração, né? O retorno, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso está 3 ao quadrado. Aí você coloca x mais 3, x menos 3, entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Qual é a raiz quadrada desse? 2 terços A. Qual é a raiz desse? 7B. Olha aí. Aí como é que fica? 2A sobre 3 mais 7B, 2A sobre 3 menos 7B. Se você multiplicar isso aqui, ó, dá esse aqui que dá esse. Tá certo? Produto da soma pela diferença. Cubo da soma de dois termos. A gente já fez, né? Aqui, ó, é só justificativa geométrica, tá? Na verdade, você forma um cubo, né? Como é que é o volume do cubo? É x mais y ao cubo, né? Aí, quando você junta todos os pedaços, quando você vai juntar todos os pedaços, dá aquela continha que nós fizemos, né? Olha só. Y ao cubo está aqui. X ao cubo é o azul lá que não está aparecendo. E desse, ó, tem 3, ó. 1, 2, 3. Do verde, 1, 2, 3. Por isso que fica x ao cubo, 3 desse, mais y ao cubo, né?
e vai dar o que a gente já fez antes, né? Aqui é só a justificativa geométrica, tá certo? Exato. Aí, quando for menos, claro, aparece a alternância dos sinais. Primeiro positivo, segundo negativo. Positivo, negativo, né? Quando é mais, tudo mais. Quando é menos, alterna os sinais. Tá certo? E é isso aí por hoje, colegas. Se tiverem alguma pergunta, vamos lá, né? Ou, como dizem nos casamentos, se cale para sempre, né? Tá certo? Professor, entendi a aula perfeitamente. Muito obrigado. Perfeito. Próximo. Só uma dúvida. Aquelas representações gráficas, tanto em 2D quanto 3D, é importante fixar elas? Porque para mim foi muito mais fácil entender o assunto na primeira parte da aula, quando o senhor